Pátria, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O meu nome é Carlos Ramalhete. Eu sou o autor desse livrinho aqui, né, Doutrina Social da Igreja, uma introdução, que é, pelo que eu saiba, pelo menos, o único manual de doutrina social da Igreja publicado no Brasil. Ele foi publicado pela editora Quadrantes e vale a pena comprar, porque é um resuminho. Mas eu acho que justamente por conta de eu ter escrito esse livro, me pediram para falar sobre a doutrina social da Igreja na formação do católico. Então vamos lá. Primeiro, o que é a doutrina social da Igreja? Ela é uma doutrina, né, quer dizer, ela é uma coisa que a Igreja ensina e uma coisa que nós, como católicos, temos que acatar. A revelação se concluiu com a morte do último dos apóstolos, São João. Ou seja, não há nada novo no que a igreja ensina. Agora, alguém vai chegar e dizer, mas espera aí, quer dizer que São João já tinha todos aqueles princípios, valores, os princípios de ação, etc., da doutrina social da igreja? Ao que eu respondo que, de uma certa maneira, tinha sim. Por quê? Porque tudo o que a igreja ensina é ou bem algo que foi revelação direta, ou bem algo que é um corolário da revelação direta, ou seja, uma coisa a qual a gente chega quando a gente raciocina. Eu costumo dizer que se chegassem para São Pedro, chegassem para São João, chegassem para qualquer um dos apóstolos e explicassem algum ponto da doutrina da igreja, que só foi definido muito mais tarde, eles iam coçar a cabeça e dizer, puxa vida, que coisa difícil. Mas é verdade, é bem isso mesmo. Por quê? Porque o que acontece, em geral, o que aconteceu ao longo de toda a história, foi que a igreja estava na dela, ensinando o basicão lá. Aí chegava um maluco qualquer e começava a ensinar uma coisa que contradizia ou diretamente o que a igreja ensinava, ou indiretamente. Ou seja, o cara ensinava uma coisa que, se você for levar as últimas consequências, você vai ter que negar uma verdade de fé revelada aos apóstolos. Aí vinha a igreja e dizia, não, cavaleiro, não é assim, é assado. O resultado é que uma coisa que podia ser tida como uma opinião lícita dentro de um meio católico, a partir daquele momento, não poderia mais o ser. Um exemplo claro que nós temos em nossos dias. A liturgia tem uma missa com o título de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. A gente tem igrejas dedicadas a Nossa Senhora Medianeira. Agora, isso nunca foi definido dogmaticamente. Na prática, isso quer dizer que poderia vir algum teólogo e dizer, olha, eu não aceito que Nossa Senhora seja medianeira de todas as graças, porque isso, aquilo, e dá toda uma base teológica para aquele filosófica, para aquele pensamento dele. Porque aquele pensamento teria que ter uma base muito grande, já que o cara estaria indo contra algo que é uma crença comum aos fiéis. Mas não é dogmático. Aí a igreja provavelmente, neste momento, viria e diria, não, senhor, Nossa Senhora é sim a medianeira de todas as graças. E aí, a partir daquele momento, não seria mais possível defender aquela opinião. É o que aconteceu, por exemplo, com São Tomás de Aquino e a Imaculada Conceição de Santíssima Virgem Maria. A doutrina, que hoje é dogmática, segundo a qual Nossa Senhora foi preservada do pecado original, ou seja, ela nunca teve as consequências do pecado de Adão. No tempo de São Tomás de Aquino, aquilo era simplesmente uma crença comum a todos os católicos. Mas São Tomás de Aquino, por razões filosóficas, disse que ele não podia aceitar aquela crença na forma como ela era pregada no dia dele, que realmente estava errada. O problema não era São Tomás, o problema era a má filosofia que era usada para defender uma coisa correta. Tanto que, quando a igreja definiu como dogma
a Imaculada Conceição, ela não contradisse São Tomás. Ela simplesmente explicou com uma base filosófica diferente da base filosófica que São Tomás de Aquino havia usado, havia combatido por ser errada. Quer dizer, São Tomás de Aquino ele não estava errado, ele estava certo naquele combate. E aí ele negava a Imaculada Conceição de Santíssima Virgem Maria a partir daqueles pressupostos que eram usados naquele tempo para tentar afirmá-la. Mas ele não negava em toto, ele não dizia não há nenhuma hipótese de haver havido uma concepção imaculada. Ele dizia desse jeito, eu não acredito. E ele tinha razão, não era para acreditar desse jeito, era para acreditar de outro. Então a igreja ela só define explicitamente, só explicita a doutrina em geral quando ela é atacada. A gente vê isso bem na história dos credos, né? A gente pega o comecinho de um catecismo romano, por exemplo, a gente vai encontrar o credo dos apóstolos, que é aquele que a gente reza na maior parte das missas, aí depois aquele credo longo que a gente reza em missas mais solenes, no Brasil, né? No resto do mundo é sempre credo longo. Aqui no Brasil, para variar, o pessoal ficou com preguiça, liberou para rezar o credo curto, que é o dos apóstolos, que no resto do mundo é usado para devoções particulares, tipo terço, coisa assim. Aí depois a gente vai encontrar um credo de Santo Atanásio, que é sobre a Santíssima Trindade. Por que tantos credos diferentes? Porque os apóstolos eles foram lá contra os judeus, os romanos que tinham em volta. Então eles diziam, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Pronto, já servia para combater gregos e romanos e judeus. Agora, depois começou a aparecer mais um monte de gente com umas hipóteses meio malucas sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, o que fez com que os apóstolos tenham passado, os apóstolos não, minto, os sucessores dos apóstolos, os bispos, tenham passado a rezar um credo maior, né, que é o credo que a gente usa hoje em dia nas missas mais solenes. É um só Deus, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo. E aí começa a falar um monte de coisa sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, que é gerado, não criado, consubstancial ao Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro. Para que isso tudo? Para combater os erros. O credo de Santo Atanásio, do mesmo modo, ele foi feito para combater os erros cristológicos que estavam em voga no tempo de Santo Atanásio. Assim, a igreja ela reage contra as mentiras, ela reage contra os erros do seu tempo. E a reação da igreja, que é o que acaba nos dando coisas novas a estudar, por assim dizer. E como é que surgiu a doutrina social da igreja? Ela surgiu basicamente pelo fato de ter surgido o capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é uma coisa, a gente não vai se alongar muito nessa explicação aqui, mas basicamente o capitalismo selvagem, o capitalismo como surgiu no final do século XIX, era uma coisa parecida com o que a gente vê hoje em dia na China, no Vietnã, nos lugares assim que são paradoxalmente governados por partidos comunistas. Era uma forma de estruturação, por assim dizer, da economia, em que as empresas tinham funcionários que eram extremamente mal pagos, trabalhavam loucamente, horas e mais horas por dia, né, 15 horas por dia, homem, mulher, criança, todo mundo, uma confusão tremenda, ganhando a miséria, sem direito a nenhum dia de folga. Ou seja, era uma exploração bárbara, uma exploração drástica do homem. Tem até a história segundo a qual o capitalismo é a exploração do homem pelo homem, enquanto o socialismo é exatamente o contrário.
Porque, na verdade, o socialismo é outra forma de exploração do homem pelo homem. Mas foi contra os exageros do capitalismo e, mais tarde, contra os erros do socialismo e, ainda mais tarde, contra os erros do nazifascismo e, mais tarde ainda, contra os erros do capitalismo tardio, do antiambientalismo, do próprio ambientalismo, que a doutrina social da Igreja foi sendo definida. Ou seja, ela começou a ser definida quando se estava tentando colocar a dignidade do homem no seu devido lugar. Nós vamos falar um pouquinho de dignidade do homem daqui a pouco, né? Mas foi justamente em defesa da dignidade do homem, da dignidade do trabalho, que a Igreja começou a definir a doutrina social da Igreja. Aí vai alguém dizer, mas espera aí, isso quer dizer que antes a Igreja não estava nem aí para a dignidade do homem? Não, ela estava. Tanto que, por exemplo, há encíclicas belíssimas contra a escravidão, não que tenha adiantado muito tempo, né? A escravidão, ela foi... A Igreja conseguiu acabar com a escravidão na Europa, e aí depois, por causa do contato maior com os muçulmanos no começo do tempo das grandes navegações, na Era Moderna, a escravidão infelizmente foi reintroduzida em territórios cristãos. Aí a Igreja foi e atacou a maldita da escravidão, atacou a escravidão dos índios, atacou até o sistema espanhol de comendas, né, de encomendas, em que o governo dava os índios para o cara catequizar, e na prática o que acontecia é que esses índios estavam sendo dados para que o cara os escravizasse, uma coisa horrorosa. E a Igreja, com toda a justiça do mundo, combateu isso, condenou isso, em coisas que a gente hoje em dia poderia até dizer que essas encíclicas contra a escravidão fazem parte da doutrina social da Igreja. Mas, normalmente, a gente pensa em doutrina social da Igreja como tendo iniciado com as condenações da Igreja ao capitalismo no final do século XIX. Né? É um ponto de partida como outro qualquer, porque, na verdade, qualquer afirmação da dignidade do trabalho, da necessidade de respeitar a pessoa humana, etc., já se poderia considerar como fazendo parte da doutrina social da Igreja. Então, doutrina é isso, é algo que a Igreja ensina, que ou é bem uma revelação direta a um dos apóstolos, ou é bem um corolário, uma coisa que se depreende logicamente daquilo que foi ensinado aos apóstolos. E a doutrina social da Igreja, ela é social. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que ela diz respeito à vida do homem em sociedade. Antes que perguntem, que fumo que eu estou fumando, é o fumo que eu planto aqui em casa mesmo. Tabaco muito gostoso que eu planto aqui no quintal. Mas o homem é um animal naturalmente social. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que os homens e as mulheres procuram uns aos outros. Se você pegar e botar dois caras numa ilha deserta, os dois caras vão acabar indo morar em cabaninhas um do lado do outro, ao invés de morar cada um numa ponta de uma ilha. Por quê? Porque assim eles vão se ajudar, enquanto um dorme, outro vigia, e vão dividir as tarefas, e vão conseguir viver melhor, porque o homem foi feito para viver em sociedade. Existem bichos que vivem sozinhos, só se encontram com um parceiro para gerar outros bichinhos. Mas o homem não é um desses. O homem é um animal naturalmente social. Está na natureza do homem. Quer dizer, o homem vai primeiro constituir família, que já é a primeira célula da sociedade. Se você pegasse inventasse aí uma distopia dessas que a gente vê aí, de Admirável Mundo Novo, 1984, essas distopias muito loucas, né, que o pessoal fica imaginando um futuro horroroso, em que acabou a família, uma distopia dessa. O que acontecia na verdade, na prática, fora da literatura? O que ia acontecer
é que um rapazinho ia olhar para a mocinha ia olhar para o rapazinho, e quando a gente piscasse, eles teriam constituído família. Contra tudo que aquela sociedade ensine. Porque esta é a natureza do homem. Graças a Deus, literalmente. O homem, então, sendo animal social, ele forma sociedades. As sociedades, elas são feitas de homens. Elas não são feitas de asfalto e cimento, por exemplo. Né? Isso a gente pode voltar para as distopias. A gente pega aquelas distopias pós-nucleares, que chega o cara sozinho, só ele, um cachorro, no meio de uma cidade absolutamente vazia, porque a bomba atômica matou todo mundo. Isso é fantasia. Não existe isso. Não é a estrutura, a infraestrutura que cria a sociedade. É o contrário. É o homem que cria isso tudo. Então, se a gente pega qualquer sociedade, qualquer que seja o seu nível de desenvolvimento, o que a gente vai ter, na verdade, é um monte de pessoas juntas. Quando eu falo homem, evidentemente estou me referindo a homem, mulher, criança, velhinho, todo mundo. Qualquer sociedade é assim. Desde uma sociedade de pigmeus lá na África, que os caras vivem de frutinha que eles colhem no mato e bichos que eles caçam, moram numas choçazinhas, umas cabanas de folha de bananeira, até, sei lá, essas cidades super técnicas, Singapura, essas maluquices que existem hoje em dia. Na verdade, tudo aquilo, no fundo, é muito parecido. Porque são homens reunidos, primeiro em famílias, como a célula fundamental de cada sociedade, e depois em uniões de média instância, sociedades médias entre a família e o Estado lá em cima, o rei, o presidente, o primeiro-ministro, seja quem for. A sociedade humana é isso. O homem naturalmente ele forma sociedades. Eu, depois da missa, vou tomar café na padaria e tem vários amigos meus que vão à mesma missa, vão à mesma padaria, porque a gente tem ali uma sociedade, a gente se reuniu para fazer um churrasco uma vez por mês aqui em casa, e quando a gente vê, a gente tem uma sociedadezinha conspirando aqui, que não é nada, é apenas um grupo de amigos, mas é uma sociedade. Como é uma sociedade, um quartel do exército, ou o exército todo por inteiro, ou uma pequena empresa, ou uma grande empresa, uma escola, um clube, um time de futebol, uma galera que se reúne para jogar futebol casados contra solteiros. Tudo isso são sociedades médias, acima da família, no sentido de que reúnem pessoas de várias famílias, ou mesmo, como no caso do churrasco aqui em casa, reúnem várias famílias, que vêm as famílias inteiras, e abaixo do nível da autoridade na sociedade. A doutrina social da igreja, inclusive, ela sempre prega com muita força, nesses nossos tempos de modernidade, que tenta negar o valor dessas instâncias intermediárias, a doutrina social da igreja prega a importância destas doutrinas. Então, essa sociedade que é feita de homens é o local aonde o homem pode chegar a desenvolver todo o seu potencial. E o papel da sociedade é este. O que quer dizer isso? A gente para pensar. Isso tem corolários, isso tem consequências. Pensemos, pois. Um homem, ele só pode se desenvolver plenamente, ou seja, ele só pode ser aquilo tudo que Deus o criou para ser, com auxílio. Disse Deus a respeito de Adão, né, comecinho do livro do Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Então, o que acontece? O homem vai ter o auxílio de outros. O auxílio do sacerdote, por exemplo, que vai alimentá-lo com o pão dos anjos, que vai torná-lo filho de Deus pelo batismo,
não nessa ordem, que vai abençoar o seu matrimônio, que vai perdoar os seus pecados na confissão. A própria mulher dele, que vai ajudá-lo a crescer, que vai estar do lado dele, que vai dar colo quando ele estiver chorando, e que vai ter o colo dele quando ela estiver chorando. E os dois juntos vão educar os filhos, ele dizendo para o molequinho, vai lá, duvido você subir no último galho da árvore. E a mãe dizendo, ai, faz isso não, que você vai cair, você vai se sujar. Um precisa do outro, o outro precisa do um. E o cara com quem ele trabalha, que vai dividir a tarefa com ele, o agricultor que planta a comida que ele come, o outro agricultor que planta o algodão de que um outro tecelão vai fazer a roupa que ele veste. Ou seja, toda a sociedade em conjunto trabalha para ajudar o homem. Qual homem? Todos os homens. E, evidentemente, nisso, mais uma vez, incluem-se todas as mulheres, velhinhos, crianças, etc. O homem é como a gente se refere ao ser humano. Cada ser humano está ligado por uma infinidade de laços, uma gigantesca teia de laços que nos une a todos os outros homens, direta ou indiretamente. Existia na internet um antecessor do Facebook chamado Orkut, que foi fundado por um turco que, por estranha coincidência, se chamava Orkut, que queria provar uma tese segundo a qual nenhum ser humano está a mais de 6 graus de distância do outro. Ou seja, eu conheço o João, conheço o José, que conhece a Maria, que conhece o Antônio, que conhece o Bernardo, que conhece o Zezinho. Então eu estou a 5 graus de distância do Zezinho. E ninguém estaria a mais do que 6 graus de distância. Então quando a gente entrava nesse Orkut, a gente entrava no perfil de outra pessoa, aparecia sempre um caminhozinho. Né? Quem conhece quem até chegar nesse cara. É uma pena que o Facebook não tenha importado essa funçãozinha besta que seja do Orkut, porque é um troço muito legal, ajuda a gente a entender esta interligação da sociedade, que na verdade opera em muitos níveis mais complexos, alguns e mais elementares, outros, que o da simples amizade. Por exemplo, eu estou falando com você através de uma câmera, um microfone, aumentou o volume, né, que ele está virado meio para o lado. Uma câmera, um microfone, um computador, uma conexão de internet, por aí vai. E tem um cara lá na China que fez essa câmera, aliás, um monte de caras. Um outro, sei lá, em Kuala Lumpur, que fez esse microfone. Um outro na cidade mais próxima daqui de onde eu moro, que cuida da minha conexão de internet, pela qual esta gravação de ter subido para um servidor do qual alguém toma conta no caixa-prego, via outros centenas de servidores, internet afora. Então eu tô ligado ao cara desse servidor que serviu para transmitir isso, ou que serviu para abrigar isso. Eu estou ligado de uma maneira que não é a amizade, é o serviço que ele presta. Então eu posso não ser amigo sei lá, da filha do dono do lugar em que eu compro tal coisa, mas eu estou ligado a ela socialmente, porque o homem é um animal social. E a sociedade, ela serve para ajudar os homens a ser plenamente quem Deus os criou para ser. Isso quer dizer, entre outras coisas, que a sociedade serve para ajudar os homens a ser santos. Porque ser santo é ser aquilo que Deus nos criou para ser. Ser plenamente aquilo que Deus nos criou para ser é a definição, propriamente dita, de santidade. Quem é Santo Antônio? É o cara que conseguiu ser todo o Antônio que Deus o criou para ser. Então a sociedade está aí para ajudar. Resultado, um site pornográfico que o rapazinho usa no celular para ficar lá fazendo besteira trancado no banheiro é um elemento antissocial. Tão perigoso quanto, ou mais, um estuprador, um assassino, um ladrão, etc.
é algo que está ali para cortar essa teia, esses laços que nos unem, para destruir a sociedade, para impedir que o homem chegue totalmente ao seu potencial. Porque o homem, após a encarnação do Verbo, ou seja, após o próprio Deus, Criador de todas as coisas, ele por quem tudo foi criado, fez-se carne. Após o Deus ter se feito um homem como nós temos a mesma natureza que Deus Todo-Poderoso. Você já parou para pensar nisso? A mesma natureza que Deus. Nós somos connaturais a Deus. E, mais ainda, pelo batismo, nós somos filhos adotivos de Deus. Quer dizer, o homem já tinha uma dignidade gigantesca antes de nosso Senhor Jesus Cristo, por ter sido criado ao contrário de todos os alegres bichinhos que nos servem no universo, desde o cachorrinho que nos faz companhia, até a vaquinha que nos dá o leite e a picanha. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Os bichinhos não. Mas o que era meramente imagem e semelhança de Deus foi além e tornou-se connatural de Deus. Então, uma sociedade cristã, uma sociedade de batizados, e eu lembro aqui que o batismo ministrado nas seitas protestantes normalmente é válido, o que faz com que esta invasão do Brasil pelas seitas não diminua em nada o fato de esta ser uma sociedade que deve ter um nível de organização muito maior e muito melhor e muito mais orientada a Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos céus e da terra, por ser uma sociedade de cristãos, uma sociedade de batizados, uma sociedade, em suma, de filhos de Deus. Uma sociedade de pagãos é uma sociedade de pessoas criadas em imagem e semelhança de Deus, amadas por Deus, chamadas por Deus à filiação divina, connaturais de Deus, coisas muito legais. Mas eles não são filhos de Deus até serem batizados. Já nós aqui, no nosso Brasilzão, no nosso Portugalzão tropical aqui, nós somos uma sociedade de batizados. Então nós somos chamados a uma organização muito maior. Porque a sociedade deve levar em conta a nossa dignidade, né? A nossa dignidade que tem vários graus, como eu estou falando, dos quais o menor já é infinitamente superior a de qualquer bicho, que é o de sermos criados em imagem e semelhança de Deus, e a partir daí a gente dá um pulo infinito na prática, a connaturalidade com Deus. E aí, então, a gente vai além de qualquer coisa que se poderia esperar, sonhar, imaginar, que é a filiação divina que nos é dada pelo batismo. Então, como que esta sociedade haverá de estar em ordem? Ela estará em ordem quando ela estiver plenamente submetida ao Cristo Rei. Isso quer dizer que a doutrina social da igreja manda que o bispo seja o governador, o padre seja o prefeito? Não, muito pelo contrário. O que a doutrina social da igreja diz é que a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, eles têm que levar em consideração essa dignidade humana. Eles têm que tratar os filhos de Deus como filhos de Deus que são. Isso significa, entre outras coisas, que as nossas exigências católicas em termos de direitos humanos são muito superiores às exigências da esquerda, por exemplo. Né? Eles vêm falar de direitos humanos, eles estão trazendo fubá, a gente está voltando com bolo. Estão trazendo milho, estão trazendo sementes de milho. E a gente está voltando com bolo. Porque as nossas exigências são muito maiores. Não são direitos meramente humanos, são direitos de filhos de Deus, connaturais de Deus, criados em imagem e semelhança de Deus. Que, evidentemente, assim, só podem funcionar numa sociedade que respeite essa dignidade em todos os aspectos. E este respeito à dignidade
do homem, especialmente do homem batizado, é o que significa a sociedade ser submissa a Cristo Rei. Quer dizer, o presidente governa, mas não reina. Quem reina? Nosso Senhor Jesus Cristo. E viva Cristo Rei. Né? Então, a doutrina é uma doutrina, ela é social e ela é da igreja. E quem é a igreja? Adivinha? A igreja, meu caro, somos nós. Porque a igreja é, como nos ensina São Paulo, o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim? Nosso Senhor tem um corpo humano, porque o Verbo se fez carne. Mas Nosso Senhor também tem um corpo místico, de que ele é a cabeça, e que nós somos os membros, nós somos as células. Agora, no nosso corpo humano, aqui, as células têm um princípio de coerência. Né? Elas fazem parte daquele corpo. Então, por exemplo, o meu nariz não vai virar uma perna. A minha orelha não vai virar outro nariz. O meu corpo tem uma coerência básica. Né? As células vão descamando, vão saindo, vão servindo de comida para ácaro e o corpo continua ali. Dizem alguns, eu não sei, não sou da área, né? Mas dizem alguns que a gente não tem nenhuma célula das células que a gente tinha quando estava na barriga da mãe, ou em algum momento da barriga da mãe, coisa assim. Eu não sei, mas se não é verdade, poderia ser. Né? Por quê? Porque o que é importante é o princípio de coerência. É o que faz com que, por exemplo, a perna que eu amputei, ela provavelmente foi queimada. Nem perguntei o que iam fazer com ela. Mas se tivesse enterrado ela em algum canto, ela teria simplesmente apodrecido. Enquanto a outra perna que está ligada no meu corpo não apodreceu. Por que aquela perna amputada apodreceu? Por que as células que descamam do nosso corpo, para pegar um exemplo mais light, que todo mundo tem, elas não saem andando por aí querendo saber o que tem no Netflix? Porque elas perderam esse princípio de coerência. Elas perderam a ligação com esse princípio de coerência, subordinação a esse princípio de coerência. Esse princípio de coerência, em filosofia, diz-se forma. Não tem nada a ver com formato, tá? Assim, eu, por exemplo, estou em forma de barril. Não é isso. A forma é o princípio de coerência. É o que faz do Carlos, do João, do Zé, e por aí vai. Se alguma parte do meu corpo perde o seu princípio de coerência, por exemplo, machucadinhos aqui que eu tô. Vocês tinham que ver como é que o outro cara ficou, né? Esses machucadinhos, eles estão sarando. Se eu tivesse um prazo maior, né, se o congresso fosse daqui a um mês, eu poderia gravar o vídeo sem machucadinhos, porque eles vão ter desaparecido, na medida em que as célulazinhas estão lá trabalhando para fazer com que isto retorne à coerência do meu corpo. Do mesmo modo, eu estou aqui, agora, desse jeito. Se me pegassem aos 15 anos de idade, por exemplo, esta pilosidade estaria aqui. E seria preta. Castanha, na verdade. Agora ela veio para cá e ela está branca. Mas eu sou um outro cara? Não, eu sou o mesmo cara. Porque a minha forma continua sendo a mesma. O princípio de coerência do meu ser, aquilo que organiza todas as célulazinhas, continua sendo o mesmo. E qual é o princípio de coerência da igreja? Do corpo, a gente chama de alma. E da igreja, como é que a gente chama essa forma? Esse princípio de coerência que faz com que a igreja dos 12 apóstolos, no ano 34, seja a mesma igreja do Papa Francisco no ano 2019. Qual é? Esse princípio de coerência, essa forma da igreja, é Deus Espírito Santo.
Então a igreja é o corpo místico de Cristo, tendo por alma, entre aspas, por forma, o próprio Espírito Santo. E é isso que não entenderam os protestantes, que botam na porta da seita deles lá enorme, que só Deus é o Senhor, porque está na Escritura que apenas no Espírito Santo se pode dizer que só Deus é o Senhor. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a gente só consegue aceitar plenamente o senhorio do Cristo Rei dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque só dentro da Igreja a gente está sendo informado, no sentido de modelado, no sentido em que a comida que eu comia virou mais de mim, pelo Espírito Santo. Porque se eu faço um bifão, como aquele bife, o que vai acontecer? Parte daquele bife vai virar eu, né? Vai servir para criar células novas no meu corpo, e a parte que não servir, eu dou descarga. Mais ou menos a mesma coisa acontece na igreja, em que parte do que entra na igreja vai se tornar efetivamente uma célula e parte, infelizmente, vai se dar descarga e vai para o inferno. Lamentável. Né? Mas as células funcionantes da igreja, quer dizer, células que estão sendo informadas, que estão tendo a sua missão dada pelo Espírito Santo, somos nós, os batizados. Então, o que a igreja vai fazer? Sempre coordenada pelo Cristo Rei, cabeça de toda a igreja, e Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos céus e da terra. Ele e sua Santa Mãezinha, que é Rainha dos céus e da terra. Que, inclusive, isso é uma coisa interessante que as pessoas não se dão muito conta, mas antigamente os reis, abrindo um pequeno parênteses, os reis normalmente tinham um monte de mulheres, né? Então a rainha não era a mulher do rei, a rainha era a mãe do rei. Porque quando morria um rei, aí um filho dele, em geral o filho mais velho, herdava. E esse filho mais velho subia ao trono e a mãe dele virava a rainha. Né? A gente encontra isso na Sagrada Escritura e a gente encontra isso na realidade. Quando a Nosso Senhor Jesus Cristo foi dado todo o poder, a honra e a glória, a sua Santa Mãe foi dada ser Rainha dos céus e da terra. Então, esse senhorio de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele só existe em conjunto com o senhorio de Maria Santíssima. E a igreja vai ter a função, como corpo místico de Cristo, de proteger os seus membros, de levar os seus membros, de instruir os seus membros em conjunto com a sociedade. Então esse é o dito tríplice munus da igreja. Ela tem que nos santificar. Ou seja, ela tem que nos elevar. Ela tem que nos tornar melhores. Ela tem que fazer com que o Carlos seja mais Carlos e menos João. Com que o João seja mais João e menos Carlos. Com que a maricota seja plenamente a maricota. Porque assim ela vai ser santa. Se a maricota é uma dona de casa, ela não vai ser santa rezando 8 horas por dia e alimentando os filhos com comida que ela manda vir pelo Disque Pizza. Por quê? Porque aí ela não está tentando ser a maricota. Ela está tentando ser, sei lá, Santa Clara, Santa Teresa, alguma monja, alguma freira que pode rezar 8 horas por dia porque não tem uma família. Já a freira, ai dela, se ela deixar de lado a vida de oração, ela vai estar sendo menos ela mesma. Porque a santidade é isso, a elevação à santidade, que é um munus da igreja, o de santificar, é isso. É fazer com que o Zé seja mais Zé, seja plenamente Zé, seja totalmente Zé. Seja o Zé todo que Deus criou ele para ser. Né? E a igreja, ela deve também reinar sobre nós. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a igreja deve nos dar as diretrizes
pelas quais a gente vai organizar a nossa vida. E é aí, no campo social, que entra esse pedaço da teologia moral que é a doutrina social da igreja. Aí eu já vou ver um cara ou outro dizendo, peraí, teologia moral, como é que é isso? Pois é, a teologia moral, só para começar, há um engano muito comum que é achar que a teologia moral trata de dizer o que pode e o que não pode. Como se a teologia moral fosse uma lista de pecados e uma lista de virtudes. E só. Né? Que a gente fosse pegar e olhar. Ah, X é pecado, fulano fez X, logo fulano vai para o inferno. Não é bem assim que a banda toca. Cada caso é um caso. Evidentemente, há ações que nunca podem ser ordenadas. A sodomia, por exemplo, sei lá, o assassinato do inocente. São crimes quebrados aos céus por vingança. Mas, cada caso é um caso. Então a gente tem que ver aquilo com muito cuidado. A pessoa pode se arrepender. Há coisas que são mais graves, formas mais graves de fazer uma coisa ou outra. Né? E a teologia moral, ela trata justamente disso, da casuística, de como que a gente lida com isso. Como que a gente faz julgamentos morais, não sobre os outros. Não nos compete fazer julgamentos morais sobre os outros. Compete fazer julgamentos morais sobre nós mesmos. E quanto aos julgamentos sobre nós mesmos na vida em sociedade, o que a gente vai julgar? A nossa ação em relação às coisas que vão afetar outras pessoas. Desde a família, quer dizer, a doutrina social da igreja, ela já funciona em família, até, sei lá, a ONU. Como que a gente vai lidar com X, com Y? Agora, no Brasil, a gente pode, sei lá, votar para presidente. Ah, nós temos um candidato que é abortista e nós temos um candidato que diz que gosta tanto da família que já está na terceira. Mas pelo menos não é abortista. Putz, os dois são péssimos. Então, o que a gente vai fazer? Ah, esse mal menor dos dois, qual é o menos ruim? Bom, é o que diz que não vai matar criancinha. Já é alguma coisa, não vai matar criancinha. Ele diz que ele vai fazer alguma coisa horrível? Não, ele só diz que vai fazer umas coisas ruins, mas nada horrível. Ah, beleza, então podemos votar nele. Por exemplo. Né? Situação completamente hipotética, claro. A gente vai pensar como viver em sociedade, o certo e o errado na sociedade, o justo e o injusto, nas nossas ações, a partir da doutrina social da igreja. Ah, a estradinha daqui de casa está um buraco só. Então eu vou pegar, prender uma pá no jipe, sair arrastando ela por ali para cavar, tampar os buracos, etc. Ou eu vou fazer uma passeata na frente da prefeitura, eu e as outras famílias que moramos aqui. Qual é a melhor decisão? Segundo a doutrina social da igreja. Qual é a decisão justa? Eu prender uma pá no jipe. Agora, como eu saberia se eu não estudasse a doutrina social da igreja? É por isso que a gente tem que estudar. Para que a gente possa deixar a igreja reinar sobre nós no campo social. E também governar os nossos atos, que é o terceiro munus, né, desse tríplice munus da igreja, governar os nossos atos nas ocasiões próprias, tanto pelo nosso raciocínio a partir do que a igreja ensina, quanto pela direção espiritual, pelos outros meios que a igreja nos dá. Então, o resultado, nós temos uma doutrina social da igreja que é uma doutrina, ou seja, algo que a igreja ensina, que ou é revelação aos apóstolos ou é um corolário dela, social, ou seja, que se refere à vida em sociedade do homem, que é um animal naturalmente social, e que é da igreja, ou seja, não é uma coisa que veio de fora, não é uma invenção, e é algo a que nós temos que dar a nossa crença, o nosso assentimento.
Porque assim nós vamos estar deixando a igreja nos santificar, reinar e governar. Assim nós estamos deixando que o Espírito Santo nos informe, no sentido de nos dar nossa função dentro desta coerência maior do corpo místico de Cristo. Aí, a DSI, Doutrina Social da Igreja, ela nos orienta para que a gente tome as nossas decisões pessoais dentro do quadro social. Né? Porque, na verdade, quase todas as nossas ações, elas vão afetar o próximo. Elas vão ter um resultado social. Desde do pecadinho até a virtudezinha, até o pecadão, até a virtudezona. Quer dizer, o cara chega e, sei lá, vê que tem uma mulher casada olhando para ele, dá uma piscadinha para ela lá. É um pecado. Ele já cometeu adultério no seu coração, fazendo isso. Ah, mas ninguém viu. Viu. Ela viu. Né? E ao ela ver, o erro dela de dar mole para aquele otário já começou a ser amplificado. E talvez na cabeça dela ela comece a pensar besteira. Consequência social. Isso pode levar, em última instância, à ruptura daquela família. Consequência social grave. Né? E se eles levarem aquelas últimas consequências? Da piscadela, irem ao motel e a ruptura da família. O exemplo, mau exemplo que vai estar sendo dado. Já por outro lado, o bom exemplo da família numerosa, de uma mãe e de um pai que cumprem fielmente o juramento que fizeram a Deus quando do casamento, de aceitar todos os filhos que Deus mandasse. Eles estão ajudando a sociedade, estão ajudando a família. Desde o exemplo até coisas práticas, como, por exemplo, o fato de que hoje eles estão lá com, sei lá, meia dúzia de molequinhos, 10 molequinhos. Mas daqui a 20 anos, quando eles estiverem aposentados, vai ter 10 pessoas trabalhando para ajudar a cuidar dos idosos. Enquanto que os egoístas que se recusaram a ter filhos, ou que se recusaram a ter mais do que um ou dois, o que vai acontecer? Eles vão estar lá velhinhos e eles não vão ter produzido a quantidade suficiente de gente para que dê conta de ajudá-los. Eles vão ter que ser ajudados pelos filhos do outro casal menos egoísta, mais altruísta, que teve mais filhos, como a igreja manda. Exemplos. Do mesmo modo, a DSI, ela nos ajuda a impedir que nós caiamos em armadilhas ideológicas. Quer dizer, ela impede que a gente comece a pensar, que nem um comunista, que tudo compete ao governo. Tem buraco na porta da minha casa. Em vez de eu pegar um saco de cimento, um pouco de areia e água e tampar o bendito do buraco, eu vou ficar lá, não, porque o vereador tem que fazer isso, porque ele foi eleito. Isso é uma armadilha ideológica. Ou a outra armadilha ideológica, sei lá, o comerciante que deve decidir se ele vai abrir a sua loja no domingo. Domingo não deve ser um feriado, porque o mercado que é quem determina, e se houver uma maioria de católicos no mercado, então o comércio não vai abrir porque ele vai ver que não vai... Isso é uma armadilha ideológica capitalista, que nem o outro é uma armadilha ideológica comunista. A DSI, ela faz com que a gente não caia nessas armadilhas ideológicas. Ou a armadilha de ficar lá marchando, Brasil, 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 o Brasil é maior que todo mundo. É outra armadilha ideológica. O Brasil não é maior do que todo mundo. O Brasil não é intrinsecamente melhor do que a Suazilândia, ou, sei lá, a Birmânia. O Brasil é o país que a gente ama, sim, porque a gente nasceu aqui. Então a gente ama o Brasil como a gente ama a nossa família. Mas a nossa família, ela é naturalmente superior a todas as outras? Não. Então por que o nosso país seria naturalmente superior a todos os outros, como querem alguns ideólogos? Né? As armadilhas ideológicas são um perigo muito grande hoje em dia, porque elas, no século passado, fizeram estragos gigantescos. Né? Em nome das ideologias, foram mortos milhões de pessoas.
E hoje em dia ainda tem um monte de gente que tem saudade dessas barbaridades. E porque elas hoje em dia não têm mais a força que elas tinham no século passado, paradoxalmente, os seus seguidores são mais veementes ainda. Por quê? Porque eles se veem nadando contra a corrente. E aí eles ficam pregando comunismo, socialismo, capitalismo, fascismo, etc., com mais veemência ainda, porque eles não conseguem mais juntar uma multidão de otários como juntavam no século passado. Eles não conseguem mais, graças a Deus, massa crítica. Né? A gente vê aqui no Brasil mesmo, com a pregação comunista nas escolas durante algumas décadas, a gente tem a juventude hoje em dia que pensa como comunista. Agora o PSOL, o PT, o PCO, etc., eles não conseguem mais ter milhões de filiados como acontecia no século passado, com os partidos comunistas. Né? Ou integralista, que é a forma brasileira do fascismo. Não rola mais. As pessoas hoje estão dispersas. O resultado é que essas vozes ficam cada vez mais histéricas. Então, uma pessoa que pensa e que, ainda por cima, fica navegando pela internet com interesse em questões de política, etc., a chance de cair numa armadilha ideológica dessas, se ela não conhecer a doutrina social da igreja, é muito grande. É por isso que precisa estudar a bendita doutrina social da igreja. Para a gente conseguir passar do individual, do familiar, hoje em dia eu acrescentaria do virtual, né, os grupelhos virtuais de internet, as páginas, grupos e coisas, e câmaras de eco que ficam reverberando aqueles pensamentos, muitas vezes ideológicos, aos quais nós aderimos. Então, tem que passar desses planos todos a um pensamento que leve em consideração toda a sociedade, em todos os seus níveis, dando valor a todos eles. A esses níveis intermediários, né, desses grupos, a nossa conspiração do churrasco aqui é um grupo, a galera que vai jogar bola é um grupo, e hoje em dia isso tudo está entremeado. A minha tia largou a hidroterapia porque não aguentava mais o pessoal falando de política, com tudo reverberando num lugar cheio de azulejo. Ela disse que era horrível. Né? Mas aquele grupo acabou virando, das velhinhas da hidroterapia, acabou virando um grupo político. Né? Mas a DSI não é só política, ela é também a moral no comércio, a moral nas relações de uniões de sociedades intermédias, como a galera que joga futebol, como a Associação dos Deficientes, como Associação de Pais e Mestres de uma escola, ou Associação só de Pais de uma outra escola. Quer dizer, todas essas coisas são interações sociais que fazem parte daquela teia gigantesca que eu mencionei no começo, e é a DSI que vai nos dar os meios para que nós nos situemos de forma justa, porque ela faz parte da doutrina social, a doutrina social da igreja faz parte da teologia moral, para que a gente se situe de uma forma justa dentro das interações sociais, dessa teia. E assim a gente pode fazer a nossa parte na manutenção da sociedade. Porque tem um monte de gente que diz, não, vamos construir um mundo novo. Um mundo novo é possível. O povo unido jamais será vencido. O povo unido sempre toma na tarraqueta, gente. Não é por aí. A gente tem que fazer um trabalho de manutenção. Enxugar gelo. São raras as vezes em que a gente consegue aprimorar a sociedade. E quando a gente consegue, batamos palma. Mas construir um mundo novo, desistam. Só depois da volta em glória no Senhor Jesus Cristo. O que a gente pode e deve fazer é manter a sociedade. Ainda mais hoje em dia, que a gente está numa sociedade que está em decadência terminal. Então, o que a gente puder fazer para manter já é um lucro tremendo. Às vezes a gente vai conseguir aprimorar. Maravilha. Mas a gente tem que, hoje em dia, pensar como que a gente tem que tentar fazer com que a sociedade esteja orientada para nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela tenha uma ordem social que seja justa, que ela tenha uma ordem social que seja boa, que ela tenha uma ordem social que seja conforme aquilo que a igreja ensina,
que não sejam ordem social comunista, fascista, capitalista, esses istas todos que mataram tanta gente no século passado. E é isso que a doutrina social da igreja vai nos ajudar a fazer, quando ela nos ajuda a fazer escolhas morais, escolhas éticas, para a gente conseguir raciocinar junto com a igreja nos nossos atos sociais. E assim, a gente oriente as nossas ações sociais no rumo da liberdade. Porque a liberdade não é o que os liberais dizem. Aquilo é libertinagem. A liberdade consiste em a gente poder, a gente ter ocasião de atingir a nossa plenitude. Do Zé ser totalmente Zé, o Antônio ser totalmente Antônio, Francisco ser totalmente Francisco. Nisso consiste a liberdade. E é para isso que serve a sociedade. E é para que nós saibamos orientar a sociedade nesse rumo, ainda mais agora, na medida em que essa está chegando ao seu fim e uma outra surgirá. Qual? Depende dos nossos esforços. A gente tem que conseguir usar a doutrina social da igreja para que as nossas ações sociais, assim, sirvam para que a sociedade funcione efetivamente como o solo fértil e as chuvas nos quais florescem as famílias e dentro delas pessoas. E assim nós conseguiremos omnia instaurare in Cristo. Instaurar tudo, colocar tudo, toda a sociedade, basear tudo em nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis. E viva Cristo Rei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai e do Filho.